Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais afiadas da nossa literatura, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Olha, isso aqui foi escrito lá em 1955, mas é muito mais do que um poema. É um retrato, uma denúncia precisa de um Brasil que, infelizmente, ainda é muito desigual. E já começa assim logo de cara. Nessas primeiras linhas, João Cabral já manda o recado principal. A história que a gente vai acompanhar não é sobre uma pessoa só, sobre um Severino. É a história de muitos, de todos os Severinos que dividem a mesma vida de dificuldade e de abandono. Mas afinal, o que significa ter uma vida severina? Bom, o próprio poema define isso como uma condição, uma existência marcada pela falta de tudo, pela fome, pela seca, por uma exclusão econômica que é estrutural. Entender bem esse conceito é a chave para a gente sacar toda a crítica da obra. Então vamos lá. Quem é esse Severino? É importante a gente entender que ele não é só um personagem. Ele é um arquétipo. Ele funciona como um símbolo de milhões de pessoas. E aqui está a grande sacada da obra. O poema nos força a enxergar que o sofrimento do Severino não é um problema dele, um fracasso pessoal, nada disso. É a consequência direta de um sistema social e econômico que foi, na prática, construído para falhar com ele. O que o João Cabral faz de um jeito genial é apontar o dedo para um sistema que alimenta um ciclo de pobreza sem fim. Ele mostra como os trabalhadores do sertão são, historicamente, condenados a viver na mesma dificuldade, geração após geração. E a gente precisa ter noção da escala disso. Não estamos falando de alguns casos isolados, de algumas centenas de pessoas, não. A gente está falando de milhões. A realidade que o Severino vive é de uma população inteira, muitas vezes esquecida pelo resto do país. A estrutura toda do poema é construída em cima da jornada do Severino, que sai do sertão e vai em direção ao litoral. Mas essa viagem é muito mais do que um simples deslocamento. É, na verdade, um raio-x da desigualdade brasileira. E o impressionante dessa jornada é que cada parada, cada pessoa que o Severino encontra no caminho, funciona como uma peça de um quebra-cabeça. E quando a gente junta tudo, o resultado é um painel devastador da injustiça social que está em todo canto. A morte, por exemplo, é uma companheira constante nessa viagem. Ele topa com o enterro de um trabalhador, ele vê a revolta de um lavrador que trabalha numa terra que nunca vai ser dele, ele ouve sobre a exploração do trabalho. Cada passo que ele dá é mais uma prova de que o sistema não funciona. E o poema não deixa dúvida nenhuma sobre as causas disso tudo. Ele vai direto na raiz do problema. A concentração de terra na mão de pouquíssima gente, a exploração brutal da mão de obra e, claro, um abandono completo por parte do Estado. A ausência de políticas sociais. Agora, a gente entra num dos pontos, para mim, mais pesados da denúncia do João Cabral. A forma como a morte e o sofrimento se tornam algo banal, rotineiro, quase normal. Essa frase é um soco no estômago, né? Ela diz tudo. A falta de uma vida digna é tão presente, tão absoluta, que morrer cedo vira uma expectativa. Deixa de ser uma tragédia para se tornar só mais uma parte do ciclo. E é exatamente aí que o poema nos joga uma questão moral na cara. Como é que uma sociedade se acostuma com isso? Como é que se pode aceitar que, para uma parte enorme da população, viver em condições desumanas seja visto como normal? A jornada vai levando o Severino a essa conclusão terrível. Para qualquer lado que ele olhe, a vida parece destinada a acabar rápido e sem dignidade. Parece que simplesmente não há saída. Mas quando tudo parece perdido, no momento em que o próprio Severino está quase jogando a toalha, o poema dá uma virada surpreendente, e é aí que surge uma fresta de esperança. Pequena, mas muito poderosa. É isso. No meio de tanta morte, de tanto desespero, a vida insiste em acontecer. É um contraste brutal, totalmente inesperado. É no fundo do poço que a vida se manifesta, com uma teimosia incrível. O que vira o jogo é o nascimento de um bebê. Um filho de carpinteiro, aliás. Uma referência bem clara, que nasce ali no mangue. O ponto final da jornada do Severino. Um lugar que é o símbolo máximo da miséria. E olha, é fundamental entender uma coisa: isso não é um final feliz tradicional. A crítica social que foi construída no poema inteiro não é apagada. Mas esse nascimento vira um símbolo de que, mesmo na pior condição possível, a vida resiste. E ela carrega dentro de si a semente da mudança. Bom,
chegando ao fim da nossa análise, fica aquela pergunta, né? O que Morte e Vida Severina tem a nos dizer hoje, tanto tempo depois de ter sido escrita? Pois é, a obra é de 1955, mas a relevância dela hoje é assustadora. As estruturas de desigualdade que o poema denuncia não só continuam existindo, como muitas vezes se aprofundaram. A necessidade de transformação continua mais urgente do que nunca. E por que ela continua tão atual? Simples, porque João Cabral estava certo. A pobreza, a exclusão, elas não são acidentes de percurso. Elas são o resultado de estruturas históricas e sociais que a gente precisa encarar de frente. A jornada do Severino, na essência, é a luta por dignidade. E essa jornada, que é coletiva por uma sociedade que ofereça uma vida justa para todo mundo, ainda está bem longe de terminar. No fim das contas, a obra nos deixa essa mensagem marcante. É um lembrete duro da nossa realidade, sim, mas é também um testamento da incrível capacidade da vida de resistir, de teimar em florescer mesmo no cenário mais severo que se possa imaginar. E o poema termina nos deixando com essa pergunta no ar. A obra não dá uma resposta pronta, mas ela sugere que a esperança mora exatamente nessa possibilidade. A vida por si só já é o começo da resistência.